Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer a demonstração da solução geral de um EDO linear com coeficientes constantes de ordem superior. Então, antes de tudo, vamos precisar de um background. Eu vou, não vou fazer demonstração rigorosa, porque a escrita demora muito, mas eu vou dar todos os passos explicando cada detalhe vagarosamente, para a gente entender essa demonstração com devido cuidado, explicando, ou seja, eu vou ser mais didático do que rigoroso, vamos dizer assim. E o que acontece? Considera, vamos dizer, um operador linear, esse L aqui, que é o dn mais a n-1, dn-1, etc., mais a zero, em que o d é a derivada, tá, em relação a x, e todos os coeficientes aqui são números reais. E o que a gente vai fazer é trabalhar com a EDO Ly igual a zero, ou seja, pega y, uma função em função de x, ou seja, a gente sempre está trabalhando com y em função de x, e se a gente aplicar esse operador aqui, olha, quem é dn de y, a derivada enésima. Quem é dn-1, derivada enésima-1, a n-1, e assim sucessivamente. Essas são as ideias dos anuladores que a gente vai trabalhando, tudo que tem direito. Vou deixar também um link para quem não viu isso em nenhum momento, para entender um pouco essa notação aqui. Então, essa aqui é a nossa EDO de ordem n, homogênea, com coeficientes constantes, e o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar, ou seja, α1 até αk, raízes, todas as raízes com multiplicidades, m1 até mk, desse polinômio característico aqui. Tá? Então, ou seja, a notação do polinômio característico ela é bem condizente com essa notação da diferencial aqui, de operador linear. Então, ou seja, peguei todas as raízes, olhei todos os polinômios característicos, então eu tenho que ter a solução geral. E o que está dizendo, então agora eu vou escrever um pouquinho diferente a solução geral, pelo menos no modo que está em livros, etc., porque a gente vai fazer a demonstração, então a gente precisa simplificar um pouco a escrita. Então, olha só, seja y igual a y de x, satisfazendo L de y igual a zero. Então, existem polinômios P1 até Pk, em que o grau de Pi é menor ou igual a mi menos 1, tal que o y é nesse formato aqui. Tá? Daqui a pouco eu explico toda essa notação. E o que eu quero dizer é que o P1 também Pk podem ter coeficientes complexos. Tá? Então, quando eu digo coeficientes complexos, que eu posso usar aqui fórmula de Euler, conjugando, mas depois que você prova que vale isso, depois com a fórmula de Euler você acha a solução geral no mundo real mesmo. Então, vamos explicar um pouco essa notação com um exemplo. Então, diz o seguinte. Vamos considerar esse exemplo aqui, d-1 ao quadrado vezes d-2. Tá? E se a gente multiplicar isso aqui tudo, vai dar essa expressão que eu não vou usar para nada. Tá? Só para curiosidade, é um operador de ordem 3. E eu vou trabalhar com L de y igual a zero. E a gente sabe resolver isso aqui. Então, como que a gente faz? A gente pega C1 exponencial de x. Como 1 tem multiplicidade 2, a segunda solução é C2 x exponencial de x, e a terceira solução é o exponencial de 2x. Então, a forma que eu vou juntar isso aqui, olha, eu vou juntar o exponencial de x em evidência desses dois termos, e vai ficar esse jogo aqui. Ó. Então, quando fica esse jogo, olha só o que nós temos. Esse aqui é o nosso primeiro polinômio, tá? Ela tem grau no máximo 1, tá? Ou melhor, menor ou igual ao grau 1, porque o C2 pode ser 0, a gente não sabe quem é o y, quem é a solução de fato, né? Depende muito do PVI. E o C3 é o nosso P2 de x, que vai ter grau 0. Então, quando a gente vai olhar novamente, então, repara, a multiplicidade do 1 é 2, grau no máximo 1. A multiplicidade do 2 é 1, grau no máximo 0. Podem ser constantes, inclusive constante igual a 0. Tá? Então, vou botar menor ou igual a grau 0, etc. Então, só de novo, vamos voltar aqui, né? No enunciado, olha, P1 repara, olha, P1 até Pk com grau Pi menor ou igual a mi menos 1,
em que α1 tem multiplicidade, é uma raiz do polinômio característico, multiplicidade m1 e assim sucessivamente. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer e é isso que a gente vai escrever. Vai trabalhar já com polinômio, que sai um pouquinho mais rápido da anotação, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos voltar para ver o que estamos fazendo. Então, antes de tudo, de fazer a demonstração propriamente dita, vamos fazer o argumento só para vocês verem. Então, olha, nós temos aqui d menos 1 ao quadrado vezes d menos 2 de y igual a zero. Eu vou querer provar que a solução é isso aqui. Então, a grande ideia, vamos dizer assim, é pegar esse termo aqui e chamar de z. Então, olha só, se a gente chamar d menos 2 de y igual a z, o que significa... Deixa eu botar o z desse jeito. O que significa z? O z, ele na verdade, ó, quem é d menos 2 de y, ele é y' menos 2y. Então, estou fazendo essa substituição. Então, a equação que eu vou ter que resolver seria isso aqui, ó. D menos 1 ao quadrado de z, ele é igual a zero. E a gente sabe resolver isso, né? Isso aqui, só para lembrar, novamente, é z' menos 2 vezes z' mais z igual a zero, e isso aqui a gente sabe fazer a dedução disso. Então, quem é o z de x? O z de x, ele é, por definição, vamos botar aqui, ó, a1 exponencial de x, a definição não, por dedução mesmo, mais a2x vezes exponencial de x. Isso aqui a gente conseguiu deduzir. Agora a gente volta para a equação anterior, ou seja, no fundo o que a gente vai fazer é um argumento de indução. Se sabemos todas as soluções do grau 2, então vamos saber todos de grau 3, e assim sucessivamente, só com essa modificação. Então, novamente, olha, quem é o z? O z ele é y' menos 2y. Então, como que a gente resolve esse EDO linear? Bom, a gente pega isso aqui tudo, multiplica pelo fator integrante, ou seja, y' menos 2y vezes exponencial de menos 2x, tá? Esse é o nosso fator integrante, tá? EDO, resolução de EDO de ordem 1. Isso aqui é igual a 1 exponencial de menos x mais a2x vezes exponencial de menos x. Ou seja, eu tenho que multiplicar todo mundo por exponencial de menos 2x, inclusive o lado direito. Só que isso aqui, novamente, resolvendo EDO linear, é y vezes exponencial de menos 2x, linha. E, portanto, o que a gente vai ter que fazer é integrar isso aqui. Tá? E isso aqui vai ser igual a a1 exponencial de menos x mais a2x vezes exponencial de menos x. Então, novamente, integrando, olha, o que nós temos? Y vezes exponencial de menos 2x. Isso aqui vai ser igual a integral de a1 exponencial de menos x mais a2x exponencial de menos x, dx. E resolvendo essa integral, aqui não vamos fazer tantas contas, porque integrar isso aqui é rápido e a integração disso é por partes. A gente vai fazendo uma para a outra. Mas o que eu quero dizer é que isso aqui vai ser igual a C1 exponencial de menos x mais C2x exponencial de menos x mais alguma outra constante C3 da integração. E isso aqui essencialmente prova que y é igual a C1 exponencial de x mais C2x exponencial de x mais C3 exponencial de 2x. Tá? E isso provaria que o caso geral, qualquer solução de y, é exatamente nesse formato. Tá? Então, esse vai ser o argumento-chave, é fazer uma modificação. Tá? Então, vamos fazer só um caso, fazer dois casos especificamente para a gente entender o que estamos fazendo. Então, vamos lá. O primeiro caso que a gente vai demonstrar é o caso em que só tenha uma raiz. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor que o L, o operador linear, seja D menos alfa. Eu vou ter o N mais 1 aqui para fazer um pouquinho mais de conta. Eu quero que a EDO seja pelo menos de ordem 2. E o L de y, vamos supor que é 0. E o que eu vou querer provar é que o y ele é p de x exponencial de alfa x
em que o p de x é um polinômio de grau menor ou igual a n. Como que a gente faz? Bom, novamente, a gente pega z é exatamente d menos alfa vezes y. Tá? Ou seja, isso aqui é igual a y' menos alfa y. E o que nós temos? Olha, se d menos alfa elevado a n mais 1 de y é igual a zero, então o que nós temos é que d menos alfa de n de z é igual a zero. E o que a gente vai fazer? Olha, vamos supor, o argumento principal é argumento de indução. Tá, a gente faz o caso igual a 1, n igual a 2, etc. Mas o argumento de indução diz o seguinte: o z ele vai ser igual a um polinômio, q de x, vezes exponencial de alfa x, em que o grau de q ele seja estritamente menor que n, ou seja menor ou igual a n menos 1. Em outras palavras, o z ele só pode ser c1 exponencial de alfa x, mais c2 x exponencial de alfa x, mais reticências mais cn menos... cn ou cn menos 1? Cn menos... tem que ser cn. cn vezes x elevado a n menos 1 exponencial de alfa x. E a gente junta C1 até Cn, tudo que tem direito. E agora a gente termina essas contas. O que a gente faz? A mesma continha que a gente fez no outro caso. Pega y menos exponencial de... o z é y' menos exponencial de menos alfa y, multiplica todo mundo pela exponencial de alfa x, tá? Essa continha aqui a gente já fez outras vezes, em várias videoaulas também. E quando multiplicou essa equação aqui toda por exponencial de menos alfa x, quer dizer que a gente vai sobrar só o q de x. Então, novamente, nós temos que y vezes exponencial de menos alfa x, ele vai ser igual à integral de q de x dx, e isso aqui vai ser p de x mais deixa eu ver aqui, mais alguma constante em que o grau de p de x é menor ou igual a n. Tá, qual a derivação, tudo que tem direito, mas o que acontece é que como q de x tem grau n menos 1, a integração aumenta 1 grau. E, portanto, integração de polinômio, né? Então, portanto, nós temos que y ele é igual a p de x. Vou botar um P1 aqui, né? P1 de x mais c vezes exponencial de alfa x, tá? Ou seja, multipliquei o exponencial de alfa x por outro lado, e isso aqui tudo é exatamente p de x vezes exponencial de alfa x com grau de p menor ou igual a n, que é o que a gente queria demonstrar. Tá? Então, vai ter um argumento de indução, vai ter que escrever também que vale isso aqui, fazer passo n igual a 1, se vale para n igual a 1, supõe que vale para n, prova que vale para n igual a k mais 1, mas esse é aqui o argumento que vai funcionar. E, finalmente, vamos fazer só mais um caso para vocês verem que é a mesma ideia. Vamos fazer a demonstração para o caso n igual a 2. Então, eu vou separar em dois casos, olha, tem duas raízes, uma é alfa e outra é beta, em que uma hora a multiplicidade vai ser 1 e a outra vai ter uma multiplicidade de pelo menos 2. E o que a gente vai fazer? A mesma conta. Só que para isso eu vou precisar de um leminha base. O leminha base diz o seguinte: se q de x é um polinômio de grau n e eu pego um número complexo diferente de zero, então existe um polinômio p de x de grau n, ou seja, o grau de p é igual ao grau de q, tal que a integral disso é isso, ou seja, a integral de polinômios vezes exponencial de ax continua polinômio vezes exponencial de ax, mas que o polinômio tem o mesmo grau. Isso eu acho que é um pouco direto, porque, por exemplo, se a gente integrasse x elevado a n vezes exponencial de ax dx, nós faríamos uma integração por partes. Como que a gente faz? Olha, integração por partes. Deixa eu botar com a letra U.
Eu quero derivar o x elevado a n. Então, a gente sabe que o du é igual a n vezes x elevado a n menos 1 dx. E, finalmente, o dv, isso aqui é igual a exponencial de ax dx, o que implica que v é igual a exponencial de ax dividido por a. Tá, a gente está usando aqui que o a é diferente de zero. E, finalmente, como que fica essa integração? A integração toda vai ficar u vezes v, olha. U vezes v, que é x elevado a n, exponencial de ax dividido por algum número constante, menos a integral de quem? Du vezes v. Aí vai botar um n sobre a vezes x elevado a n menos 1, exponencial de ax dx. E o que acontece é o seguinte, olha, o x elevado a n vai jogando para fora, ou seja, começou do x elevado a n, continuará no x elevado a n e depois integra alguma coisa. A mesma coisa, x elevado a n menos 1, exponencial de ax a menos uma constante. E um argumento de indução, você prova exatamente esse resultado aqui, esse lema. Tá? Então, é isso que a gente vai precisar. Então, vamos fazer a continha só para ver que é a mesma coisa que a gente está fazendo. Então, novamente, estamos nesse operador. Vamos chamar isso aqui tudo de z, essencialmente, ou seja, z igual a d menos b vezes y, ou beta, se preferir, que é y' menos beta y. E a gente vai fazer d menos alfa m1 vezes z igual a zero. Eu acho que o argumento de indução, ou se preferir, podemos argumentar via também o quadro anterior, que a gente fez esse caso específico aqui. Então, o que nós temos? Olha, o z ele só pode ser q de x exponencial de alfa x, em que o grau de q é menor ou igual a m1 menos 1. E o que isso significa? Olha, significa o seguinte, vamos de novo fazer a mesma conta. Olha, nós temos que z', z' não, y' menos beta y, esse é o nosso z, isso aqui é igual a q de x vezes exponencial de alfa x. E o que a gente vai multiplicar essa expressão aqui toda por exponencial de menos beta x, exponencial de menos beta x, isso aqui é igual a q de x vezes exponencial de alfa menos beta x. E o que a gente vai fazer, olha, lembrando que isso aqui também é y vezes exponencial de menos beta x, linha. Então, novamente, olha o que nós temos. O y ele vai ser igual a... Agora, o que a gente... O y vezes exponencial de menos beta x. Isso aqui vai ser... Vamos integrar esse termo aqui. Vai ser a integral de q de x vezes exponencial de alfa menos beta vezes x dx. E isso aqui vai ser igual a pelo lema anterior, ou seja, tem que usar que isso aqui é diferente de zero. Isso aqui é exatamente igual a p de x vezes exponencial de alfa menos beta x, em que p é um polinômio com grau de p igual ao grau de q, ou seja, em particular, m1 menos 1. E eu esqueci do mais c, né? E, portanto, nós temos que o y ele é igual a quem? Passando isso aqui, multiplicando todo mundo para o outro lado, p de x vezes exponencial de alfa x mais c vezes exponencial de beta x, que é o que a gente queria provar. Um polinômio de grau m-1, no máximo m1 menos 1, e um outro polinômio de grau máximo 0, podendo a constante ser nula, dependendo do PVI. Então, é isso que a gente vai fazendo, e mais um caso só para vocês verem a mesma ideia. A gente pega o caso geral, m2 mais 1, faça z igual a mesma coisa, ou seja, só vou pegar um dos termos, vai ter essa expressão aqui, um argumento de indução sobre o M2, tudo que tem direito, ou se preferir, essa EDO aqui tem um grau 1 menor e fazemos indução sobre a ordem da EDO. Então, nós temos que o z ele vai ser igual a Q1 exponencial, opa, eu botei alfa 1 aqui, e aqui é beta.
é Q1 exponencial de αx mais Q2 beta de x com grau de Q1 menor ou igual a M1 menos 1. E o P2 é grau de M2 menos 1. E, de novo, a gente faz a mesma coisa. Logo, y' menos beta y vai ser igual a isso. Multiplica todo mundo por exponencial de menos beta x. Multiplica todo mundo por exponencial de menos beta x. Isso aqui vai ser igual a Q1 exponencial de alfa menos beta x mais Q2. Tá? Isso que vai ser a parte importante. E isso aqui vai ser exatamente... Essa ideia aqui é y... Então, não, essa expressão à esquerda é exatamente isso. Então, quem é y? Novamente, olha, isso aqui é diferente de zero. Se isso aqui é diferente de zero, pelo lema, P1 de x exponencial de... P1 de x exponencial de alfa... Esqueci do exponencial de menos bx aqui. P1 de x, alfa menos beta dx. E o Q2, agora ele vai virar P2, só que, como que eu estou integrando o polinômio, o grau aumenta 1. Então, o que nós temos? Olha, grau de P1, ele continuará igual ao grau de Q1, que é o M1 menos 1. E o grau de P2, ele aumenta o grau. Ou seja, se o P2 tem grau M2 menos 1, o Q2 vai ter grau, no máximo, M2, desculpa. E o que acontece é o seguinte, aqui a gente termina. Y é igual a P1 de x vezes exponencial de αx mais P2 de x vezes exponencial de beta-x. E isso finaliza pelo menos o caso igual a 2. E, essencialmente, é essa a demonstração. Você vai fazendo essa mudança e vai organizando. Se tiver uma raiz a mais, escreva uma raiz a mais e vai fazendo um argumento de indução aqui dentro. Tá? Pode fazer à vontade. Quem quiser escrever, vai gastar bastante escrita, mas a ideia basicamente é essa. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.